Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios. Olá, bom dia. Começa agora pela Santa Cecília TV, ao vivo, uma nova edição do Jornal em Foque. E nesta sexta-feira, 8 de maio, nós estamos recebendo com muito prazer o deputado federal Marcelo Squassoni, do PRB, e o colega jornalista Aldo Neto, como comentarista do programa de hoje. Vamos conhecer agora as manchetes dos jornais e sites com a colega jornalista Cris Chalub. Bom dia, Cris. Bom dia, Chico. Bom dia a todos. Na Folha de São Paulo de hoje, Manteiga tentou esconder conta de perda da Petrobras. O Estado de São Paulo, Dilma congela cargo de aliado que votou contra ajuste fiscal. Em A Tribuna, vereadores protestam contra o voto distrital. No BocNews, MP entra com ação de improbidade contra Maria Antonieta. Santa Portal, seminário na Unisanta ressalta a importância do diálogo com adolescentes. G1 Santos e região, foragido da justiça é preso pela DIG em São Vicente. E no portal da UOL, Manteiga quis impedir divulgação de cálculo preliminar da perda da Petrobras. Chico? Obrigado, Cris. Muito bem. O governo federal está conseguindo aprovar o ajuste fiscal na Câmara dos Deputados, mas a duras penas. Votações apertadas, difíceis, com defecções na base aliada e inclusive no próprio Partido dos Trabalhadores, sem contar as críticas duríssimas dos oposicionistas com relação à incoerência do PT, do governo e da presidente Dilma Rousseff. Além do que também, as galerias da Câmara Federal têm recebido manifestações também de diversos sindicalistas que recentemente lançaram, inclusive, os chamados petrodólares sobre o plenário da Câmara Federal para atingir exatamente a bancada do PT. E além do grave constrangimento que a bancada situacionista enfrentou com o panelaço em plenário. Isto sem falar no grande panelaço de todo o país na última terça-feira à noite, quando do horário eleitoral do PT, do Partido dos Trabalhadores, por 10 minutos no rádio e na televisão. Nunca se viu no país um panelaço tão intenso como nesse dia, inclusive aqui na região metropolitana da Baixada Santista, até mesmo em Santos, tivemos um panelaço impressionante e intensíssimo por conta do protesto com relação às propostas do Partido dos Trabalhadores. Mas ao final, ao cabo de todo esse ajuste fiscal, que realmente o grande problema restará para os trabalhadores, sobretudo para os trabalhadores mais pobres, porque terão direitos trabalhistas reduzidos, eles que deveriam ser protegidos pela legislação, pelo Estado, pela legislação trabalhista e previdenciária, mas que infelizmente vão ter os seus direitos reduzidos. Mas o debate em torno de todos esses temas e também da Operação Lava Jato, a CPI da Petrobras, já que o nosso convidado, o deputado federal Marcelo Squassoni, integra a Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga a corrupção na Petrobras. Sobre tudo isso, nós vamos falar daqui a pouco, assim que a Cris informar a previsão do tempo e o movimento de balsas e estradas para hoje. Cris. A previsão é de sol com diminuição de nuvens. A temperatura varia entre 17 e 23 graus. Estradas. O sistema Anchieta Imigrantes está em operação normal, 5x5. O tráfego é lento no sentido São Paulo. Já as rodovias Cônego Domênico Rangoni e Padre Manuel da Nóbrega apresentam tráfego normal em ambos os sentidos. Balsas. 7 embarcações operam na travessia Santos-Guarujá, com demora de 10 minutos. Guarujá-Bertioga opera com uma embarcação em 20 minutos de demora. Participe do Jornal em Foque. É só enviar uma pergunta pelo Facebook, no Twitter ou no e-mail je@enfoque.com.br. A reapresentação dessa edição pode ser assistida às 17 horas. Ou então confira a qualquer momento pela BocNews TV. Chico. Obrigado, Cris. Vamos agora para um rápido intervalo e voltaremos em seguida para entrevistar o deputado federal Marcelo Squassoni, do PRB. Voltamos já. Academia Unisanta. Bem-estar, saúde e qualidade de vida. Mais de 80 aparelhos de última geração.
Profissionais qualificados para orientar as atividades de modo personalizado. Ambiente agradável com muito conforto para todas as idades. Musculação é na Unisanta. Academia Unisanta. Dê uma força para a sua saúde. Informações 3202-7126. O Dia das Mães está chegando e você ainda não sabe qual presente dar para ela? É fácil. Participe da campanha Minha Mãe é Demais, do jornal Boc News, enviando uma foto de sua mãe que será publicada nas redes sociais. Se ela estiver entre as mais curtidas pelos internautas, você poderá ganhar prêmios especiais para dar a ela. Curta e compartilhe essa ideia. Sua mãe vai adorar saber o quanto ela é demais para você e o quanto ela vai fazer sucesso na internet. Confira o regulamento em bocnews.com e saiba como participar. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta sexta-feira, 8 de maio. Nós estamos ao vivo e recebendo com muito prazer o deputado federal Marcelo Squassoni, do PRB, e o colega jornalista Aldo Neto, como comentarista do programa de hoje. Eu gostaria de começar essa entrevista, essa conversa, deputado, falando sobre o ajuste fiscal. O governo, a duríssimas penas, está conseguindo aprovar o ajuste fiscal. Há defecções na base aliada, inclusive no PT. Como é que o PRB, o seu partido, votou com relação ao ajuste fiscal? Está votando, porque continua a votação, do ajuste fiscal. E o senhor, particularmente, como votou? Deputado Marcelo Squassoni, bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, Chico, Aldo. Bom dia a todos vocês. Bom, eu votei contrário ao governo. Muito embora meu partido seja aliado da base do governo, eu não me senti à vontade, achei que ia ser uma falta de sensibilidade, até com a minha história pessoal, de votar contra todos os direitos que foram conquistados ao longo de tantos anos. Eu achei que não era o momento para isso. E principalmente aqui na nossa região, por causa dos pescadores. Claro. Eu acho que se existem defeitos na entrega dessas carteirinhas do defeso, que são famosas por terem cidades que nem tem pesca, tem gente que tem bastante carteira de pescador, a culpa não é do pescador aqui do nosso litoral. Que trabalha, que precisa desse recurso, enfim. Pois é. Então, e para que isso seja corrigido, o governo tem que tomar outras atitudes, não é prejudicar quem de verdade é trabalhador. Eu conheço vários que vivem da pesca, que precisam do seguro-defesa para sustentar durante todo o ano, quando não estão podendo pescar, quando é proibido, justamente para preservar as espécies. Aí não dá para votar. Não dá, não tem governo que faça a gente mudar de ideia, né? A pressão foi muito forte para votar a favor, deputado? Eu não vou dizer que foi uma pressão, mas foi todo mundo, todos os deputados receberam telefonemas de alguns amigos do governo, de ministros, pedindo para compreender o momento. Eu compreendo o momento também. Eu acho que ninguém tem que ir lá para destruir nada. Nós estamos lá para melhorar a situação. Eu quero que o país melhore também. Acho que realmente tem que ser feito alguns ajustes na economia. Temos que apertar o cinto do governo. O governo tem que parar de gastar no que não precisa. Aí que está. Pode economizar um monte de coisa, mas não precisa cortar justamente para o trabalhador mais humilde. O trabalhador mais pobre que é prejudicado. Por que não tirou dos bancos, por exemplo? Né? Tira de banco. Banco tem lucro exorbitante. Se você verificar o tamanho do lucro dos bancos, você já paga toda essa conta aí. Agora não, vamos tirar justamente de quem menos pode. Aí não dá, não tem condições. Eu votei contra. Do meu partido, por exemplo, nós somos em 21. Dos 21, 8 votaram contra. Justamente a maioria do litoral do país, né? Não só do estado de São Paulo, mas do país. A maioria porque justamente sensível a dificuldade à situação dos pescadores. Né? Pois é. Aldo Neto, bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, Chico, bom dia, deputado, Cris, toda a equipe e principalmente a nosso telespectador. Primeiro, elogiar a postura do deputado, né? Claro. Que mostra que é aliado do governo, mas não é alienado, né? Sem dúvida. Porque não dá para concordar com tudo que a dona presidente fala e quer. E eu queria saber de você, Marcelo, se antes de você tomar essa decisão, se você ouviu os pescadores do Guarujá, teve alguma conversa sobre isso, teve alguma pressão também da população para levar o seu voto? Foi uma decisão que você leu, que estava ali e achou melhor não mexer nesse direito?
Não, eu conheço os pescadores, né? Eu conheço há muito tempo famílias de pescadores que são gente humilde e que trabalha de verdade, que tem um barquinho, né? Que divide o barco com a família inteira para trabalhar e que tem que ficar obrigado a não pescar durante um período. Eu sei que eles precisam da carteirinha de pescador, que precisam receber o seguro-defeso, porque senão eles não vão conseguir pagar as contas do mês. Claro. Aí, como é que eu vou chegar em encarar toda essa gente depois? Ah, mas o governo não mandou? Então, é melhor não ser deputado, para ter medo de votar e de ser repreendido. Né? Eu não vou ser repreendido por ninguém, em primeiro lugar, acho. Eu acredito que o partido tem suas ideias, tem que seguir realmente orientações do partido para a maioria das votações. Eu concordo com isso. O seu partido não fechou questão no ajuste fiscal ou fechou, de certa forma? Fechou questão de ajudar a passar todos os ajustes. Só que alguns deputados disseram que não iam votar e não teve conversa. O meu líder é o Celso Russomano, eu expliquei para ele. E eu falei para ele, você é candidato a prefeito de São Paulo. Eu falei para ele até. Não vota. Ele falou, mas eu sou o líder, não posso mudar minha posição, né? Eu vou saber defender isso na hora certa. Eu falei, tudo bem, então, mas eu não vou. Não vou porque eu acho que a gente tem que ter um pouco de cuidado com os filhos da gente, né? Com a família da gente, que depois vai cobrar. Meu filho cobra. Meu filho tem 17 anos e me cobra todo dia. O que aconteceu? Como é que foi hoje? Ele pergunta. Acompanhando, né? Está acompanhando. Tá Imagina, certo. como é que eu vou explicar? Não, hoje eu cortei o direito dos pescadores, não quero mais que eles... Quando eles estão no defesa, eles não vão ganhar mais nada, dane-se, porque o governo mandou... Não dá. Não vai caber no meu comportamento nunca isso. E não é só o seguro-defesa, porque o seguro-defesa é o abono salarial, é o seguro-desemprego, ou seja, atingindo a classe trabalhadora, sobretudo os mais pobres, aqueles que mais precisam do Estado, que precisam da defesa, da proteção da legislação trabalhista, previdenciária, e eles vão ser os responsáveis pelo ajuste fiscal. Essa é a verdade, lamentavelmente. Que é um absurdo. Então, telespectador, atenção, tem eleição ano que vem. Isso aí é fruto do quê? Fruto de má gestão. A culpa é sua porque votou errado. Votou gente lá que não soube gerir o dinheiro público. Essa é a sua responsabilidade. Então, pensa bem antes de votar na eleição do ano que vem. Eleição é a arma que todos nós dispomos exatamente para tentar corrigir esse estado de coisa. Agora, deputado, apesar de toda a pressão da oposição, das críticas duríssimas, o governo está conseguindo aprovar o ajuste fiscal. Está conseguindo, né? Vai conseguir. A base é maior do que a oposição. A oposição é fraca, né, na verdade. Não é uma oposição ferrenha. Você tem ali um grupinho do PSDB que faz barulho pra caramba, que joga os petrodólares. O Aldo está com os petrodólares aqui. Eu quero agradecer primeiro ao deputado, me sinto privilegiado. Eu achei que nunca ia ver o dinheiro do Petrolão. Ele trouxe aqui um personalizado para a gente. Com o tesoureiro, ex-tesoureiro do PT. Tem o chefe da quadrilha, tem tudo aqui. O Vacari, o ex-presidente, os petrodólares que foram lançados sobre o plenário da Câmara Federal pelos sindicalistas que assistiam nas galerias. Você vê, o deputado podia estar nem aí porque está caindo, como ele está na CPI, já pegou para ver de onde veio o dinheiro. E é da base aliada, hein? Isso aí foi tá certo, é uma manifestação. Acho que... Mas o PT na oposição cansou de fazer isso. Isso que eu ia falar, todo mundo faz. Isso aí eles fazem sempre um contra o outro. É uma guerra muito pessoal entre o PT e o PSDB. Isso realmente está incomodando os outros deputados. E eu, pessoalmente, me incomodo com isso, porque acho que um quer aproveitar um momento melhor que o outro, sabe? E o Brasil fica no meio dessa saia justa dos dois. Então, é verdade isso. Os dois parecem que estão sempre querendo se matar e a gente fica no meio de um furacão. E o panelaço? O senhor estava no panelaço? Estava lá também. O panelaço no plenário da Câmara Federal, com os deputados batendo panela enquanto a votação acontecia. Então, mas aí, não combina. Eu acho que tem que ter. Eu acho que é o seguinte, é engraçadinho um pouquinho, né? Mas também passa do limite, né? Esse mesmo comportamento que eu falei com o meu filho aí, que tem 17 anos, acho que a maioria dos jovens vê isso aqui e fica, pô, que esses caras velhos estão fazendo isso, né? Pô, um monte de gente que tem um monte de responsabilidade, pega um monte de panela, fica batendo lá para fazer picuinha com o outro, entendeu? Para provocar os outros. E ali... Arma é o voto, né? E não precisa fazer isso mais. A CPI está andando, está funcionando, eu estou vendo acontecer um monte de coisa ali também. Eu fui convidado pelo presidente para ir para Londres, junto com outros deputados, na próxima semana, para receber os documentos
da SBM, Sim. que é aquele ex-diretor que quer entregar documentos que parece que durante a campanha foram entregues e a Controladoria da União não colocou no momento certo para serem investigados. Então o senhor vai a Londres a semana que vem? Provavelmente vou no domingo, acho, sábado, domingo, e é só 2 dias de viagem. Chega, pega a documentação e no outro dia vem embora. E aí, para analisar essa documentação, a CPI Isso. poder analisar essa documentação. A pessoa, esse diretor não vem ao Brasil, acho que ele tem medo de ser preso também, então ele não vem. Então a CPI tem que ir até ele. E esse é o próximo passo importante da CPI? Esse é um passo importante. Aproveitar para falar na CPI, o senhor que integra... a Durante Comissão essa semana Parlamentar agora, a CPI está, dia 11 e 12, está em Curitiba, ouvindo os que estão presos. Está ouvindo acho que 12 ou 14 pessoas essa semana. Então, quer dizer, tem muito trabalho para ser feito. Eles já combinaram até, vai começar às 8 da manhã, vai até meia-noite. No dia seguinte, de novo, 8 da manhã até meia-noite. Não sai nem para almoçar, come lanche no mesmo lugar que tiver, e continua, porque senão não dá tempo. Então, o trabalho é longo da Sim, CPI, sem dúvida. é um trabalho árduo. Quem pensa que o negócio não acontece está muito enganado. A gente lá está fazendo Basta bastante acompanhar trabalho. as transmissões pela TV Câmara que... Mas faz parte, né? Claro. Quem está lá é porque quer, ninguém está lá obrigado a estar na CPI. Lógico. O senhor acha que a CPI está andando, está chegando a bom termo? Eu acho que ela vai... O mais importante é o seguinte, a CPI expõe muito mais para o público as mazelas e as realidades que acontecem na política, né? Isso é uma coisa muito clara. Depois também a CPI vai criar normas, né? Essa parte é importante, a normatização, porque tem um relator especial para isso, que durante toda a CPI acompanha tudo o que está acontecendo e a partir de cada ato errado que a gente verifica, ele tenta criar uma nova norma para que não aconteça isso de novo no futuro. Então são coisas importantes, são distintas, não é só investigação, prender, é o futuro, né? Então a CPI trabalha muito com o futuro também. Aldo. Ainda em cima aí da CPI, deputado, não sei se o senhor acompanhou o programa do PT, o programa Horário Gratuito essa semana, porque foi difícil acompanhar, eu confesso, porque tanto barulho. O barulho foi ensurdecedor. Eu tinha que deixar a TV lá no máximo para escutar. Mas não sei se você reparou, uma declaração do presidente Lula, que eu fiquei estupefato lá, quando eu ouvi. Que o problema da Petrobras, de todo o dinheiro que estão falando, que só 10% é corrupção, o resto é má gestão. No trabalho que vocês já estão fazendo, vocês estão identificando que essa porcentagem aí do presidente é a real ou... Não, o Paulo Roberto Duque foi essa semana lá depor na CPI. Aliás, um estadista, hein? Paulo Roberto Costa. Paulo Roberto Costa, desculpa. O outro é o Renato Duque. Renato Duque. É que ele tem uma postura... No final, se misturar, é a mesma coisa. Tem que entender o deputado, porque o rapaz vai lá, coitado, tem uma postura de estadista, é um duque. É o duque do Brasil. Ele levou informações lá para a CPI dizendo que a mesma coisa, ele falou. Que o dinheiro que foi desviado ali representa pouco perto do que a Petrobras perdeu nos últimos anos com a manutenção dos preços do combustível sem aumento. Sim. E quis culpar, então culpou o governo mesmo, né? Na verdade. Má gestão. Por má gestão. Mas na verdade, a CPI não está para apurar esse detalhe, né? Claro que é alguma coisa importante você segurar o preço e deixar a empresa tomar prejuízo para você tomar vantagem política. Mas não é só isso que aconteceu. O preço deixa de aumentar o preço por vários motivos, né? Para a economia andar, para acontecer um monte de coisa importante também no país, né? Senão você já pensou se aumenta o combustível todo dia de acordo com o que está acontecendo no mundo, você desequilibra um monte de coisa aqui. Mas o importante é que ele deixou claro que realmente cada um que vai lá fala que roubou mesmo, que levou o dinheiro. E aí aquela discussão, por que você enterrou a piscina? Porque ele tinha o dinheiro na piscina, parece, né? Antes, né? Então é uma conversa maluca. Se você ouve aquilo e fala, não é possível tanto dinheiro, como é que conseguiram tirar tanto dinheiro da Petrobras? Roubaram mesmo. Não foi, fizemos um negócio, tivemos uma vantagenzinha. Não foi isso. Abriu o cofre, passa para outra empresa, né? E assina o cheque e pega o dinheiro de volta. Aquela Sete Brasil, ontem foi o presidente da Sete Brasil depor. Para quem não sabe, a Sete Brasil é uma empresa que foi aberta, né, justamente para prestar serviço à Petrobras. O investimento inicial dessa empresa, antes dela começar o primeiro negócio, foi de 8 bilhões. Quem que investe 8 bilhões sem ter a certeza, né, que vai acontecer imediatamente um contrato? E aconteceu, imediatamente eles tiveram contratos
da Petrobras gigantescos, né? E a pior, os diretores da Sete Brasil vieram da Petrobras. Gente que estava há 28, 30 anos quase, ele que ia se aposentar, saiu... Montaram uma empresa... Deixou de se aposentar com o salário bom da Petrobras, né? Que se aposenta, acho que quase que integral, sei lá. E deixou de se aposentar pela Petrobras para ir ser diretor numa empresa nova, sem saber o que ia acontecer, imagina. Deve ter sido um negócio daqueles de... Chamado negócio da China. Da China, é. Ou vai ver esses diretores aí da Petrobras, empresários, são pessoas conscientes e resolveram abrir mão do emprego público para tentar a sua iniciativa privada. É uma pena mesmo. Magnânimos, todos magnânimos. O fato é que o ex-diretor de abastecimento da Petrobras, Paulo Roberto Costa, nesse depoimento da CPI, que o deputado Marcelo Squassani fez referência, também disse, além da questão da má gestão, ele disse que o problema da corrupção começou por conta de maus políticos. Ora, fica a pergunta, deputado, maus políticos. Ele foi indicado pelo PP, Partido Progressista, foi nomeado pelo presidente Lula. Ele vem a política, o problema começou por maus políticos, quer dizer, fica complicado. Sem dúvida. Eles montaram um grupo para roubar, foi isso, uma quadrilha, né, coordenada por um deles lá, a gente vai descobrir mais detalhes daqui para frente. Mas foi uma quadrilha organizada para tomar todo o dinheiro que fosse possível. A Petrobras sempre foi protegida por vários sigilos, né? Você tem pouco alcance para saber detalhes. Só se não fosse a CPI, se não fosse tudo isso que aconteceu, ninguém ia saber nunca. Ia passar anos e anos e passa. Como tem contratos que a gente não sabe até hoje. Eu fiquei, essa semana, estão querendo descobrir agora aquele contrato com o Porto de Mariel, lá de Cuba, por exemplo. É um contrato que está sob sigilo até 2027. Ninguém pode saber os detalhes do contrato. Ninguém pode abrir esse contrato. Se o dinheiro foi dado, se não foi dado, por quê, por quanto foi, para onde foi o dinheiro. Você acha que pode um negócio desse? Dinheiro que podia estar fomentando o comércio brasileiro, a indústria brasileira, está lá. Metade que foi investido no Porto de Mariel, em Cuba, resolveria todos os problemas do Porto de Santos. Afinal de contas, do Hemisfério Sul. Deputado, afinal de contas, o senhor mesmo quando estava aí na Câmara do Guarujá, acompanhou aí a questão do Porto do Guarujá... Sim. Os investimentos no Porto Brasileiro não precisam, né? Não. Olha, deputado, mas eu gostaria que o senhor comentasse essa questão do Porto no próximo bloco. Nós vamos para um rápido intervalo, voltaremos em seguida com o Jornal em Foque. Excelência é estar entre as melhores universidades do país. É ter um preço justo, programas de financiamento e bolsas de estudo. Excelência é ter laboratórios dentre os melhores do Brasil, segundo o MEC. É prestar cerca de 2 milhões de atendimentos anuais gratuitos. Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência, entre as 9% melhores do Brasil. Vestibular Universidade Santa Cecília. Inscreva-se já! Já se sabe que a comunicação é fundamental para se alcançar o sucesso. Sem ela, tudo fica mais difícil. Mas só uma empresa com experiência comprovada pode oferecer soluções em comunicação adequadas às necessidades de seus clientes, com menor custo e maior benefício. Enfoque, há 25 anos inovando na comunicação regional. Acesse www.enfoquecom.com.br ou ligue 3238-3380. Campeonato Paulista na Santa Cecília TV. Acompanhe aqui os jogos dos times da região. Neste domingo, Jabaquara e Mantiqueira. No Estádio Espanha, a partir da 13h. Campeonato Paulista é emoção do começo ao fim. Exclusivo. Cobertura completa no santaportal.com.br e no Caderno Regional. Realização Federação Paulista de Futebol. Promoção Sistema Santa Cecília de Comunicação. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta sexta-feira, 8 de maio. Nós estamos ao vivo e recebendo com muito prazer o deputado federal Marcelo Squassani, do PRB, que inclusive é integrante da CPI da Petrobras, e o colega jornalista Aldo Neto, como comentarista do programa de hoje, que deixou no bloco anterior, deputado, uma questão com relação ao Porto, inclusive o Porto de Guarujá e esses investimentos que o senhor está realmente, como todos nós, escandalizados com o investimento do BNDES no Porto de Mariel, em Cuba, e ninguém sabe a quanto vai, a quanto monta, só em 2027 é que esse contrato poderá ser aberto, enfim, uma situação complicadíssima, né, deputado? Verdade. Bom,
Isso aí é um tema que todo mundo já está até chateado até de ouvir toda vez, né? Porque as pessoas sabem que nós não temos condições de fazer investimentos bons aqui faz muito tempo, e aí vê o dinheiro indo para outro lugar, você fica realmente, né, abismado com isso. E quem está da nossa região, que sabe a importância, né, e quanto que o Porto de Santos pode representar para a gente se for um porto mais competitivo, né, a gente sabe quanto que seria importante colocar um pouquinho de dinheiro aqui. Claro. Agora, a gente tem conseguido alguns avanços aí na questão portuária, junto com o ministro dos Portos. Ele falou que dia 15, acho que ele vai chegar até aqui de novo, para dar uma visitar. O senhor tem tido contato com o ministro? Eu fui já 3 vezes lá conversar com ele sobre a nossa situação, sobre a questão fiscal do porto, também da divisão entre o Porto de Guarujá e o Porto de Santos. Sim. Acho que isso é importante. Claro. É uma questão que Guarujá... Aliás, a Câmara de Guarujá tem um trabalho, Por isso. O senhor presidente tem um trabalho importante nessa questão fiscal. É verdade. Acho que isso é importante. Não acho que existe uma grande perda, mas existe uma perda considerável que tem que ser corrigida. Não estou dizendo que Santos tem muita vantagem, Guarujá tem tanta desvantagem, não é assim, mas tem que ter uma correção de rumos. Isso precisa ser mais adequado. Guarujá precisa ser prestigiado da mesma maneira que Santos sempre foi. Tem que reconhecer que Guarujá paga um ônus por ter metade do porto lá, tá certo? E esse ônus tem que ser transformado em riqueza para a cidade. É isso. Não é nada do outro mundo que nós estamos tentando fazer. E também, claro, fomentar saídas melhores para o porto, estacionamento retroportuário, que todo mundo sempre fala e não acontece. Né? Existem áreas na Piaçaguera mesmo que podiam ser utilizadas. Aí uma não pode usar porque falta um documento, outra não pode usar que passa uma linha verde que proíbe justo no meio do terreno de mexer na vegetação. Eles são detalhes que a gente tem que vencer. Na questão portuária e aeroportuária, tem detalhes de meio ambiente que tem que ser vencidos de outra maneira, não com a legislação como está hoje. A mesma questão do aeroporto do Guarujá. Sim. O próprio ministro me disse lá da aviação civil, olha, está tudo pronto, falta só aumentar 200 metros a pista. Para isso precisa de uma autorização do meio ambiente. E essa autorização está demorando meses. Isso tem ido atrás dessa autorização? Tem ido atrás, sim. O próprio ministro me disse que está tentando acertar com a própria ministra do meio ambiente um documento que seja diferente do normal para situações como essa. Aeroporto, porto, não pode ficar parado ad eterno porque algum burocrata escreve no papel alguma norma qualquer que pare o desenvolvimento de uma cidade. Você vai falar, tem que proteger o meio ambiente. Ótimo, vamos proteger o meio ambiente, mas também temos que ter cabeça no lugar que não é 200 metros de pista que vai acabar com o meio ambiente no país. Tem tanta mata para ser preservada, tanto lugar importante, né? Não precisa, justamente onde tem o aeroporto, onde tem o porto, parar o desenvolvimento. Álvaro. Deputado, não sei, com certeza o senhor acompanhou aí a última semana dos fatos em relação à segurança, principalmente na nossa cidade, no Guarujá, que teve uma equipe de TV assaltada ao vivo, um verdadeiro absurdo, né? E a população lá anda muito cansada com isso. A gente conversa muito com o pessoal lá do Guarujá, eles estão revoltados e acham que falta a atitude da prefeita de pegar o revólver e a faca no pescoço e no governador e no secretário de segurança pedir uma atitude, porque a população não se sente segura e verdade seja, não é de hoje, né? Há muito tempo. É só se você for contar nos últimos 20 anos quantos políticos morreram no Guarujá, você imagina, se nenhum político lá tem segurança, imagina a população que é assaltada no estacionamento da prefeitura. O senhor pode colaborar de alguma maneira com isso? Ele tem buscado o governador Geraldo Alckmin, o próprio secretário de Segurança. O que tem sido feito? Você acha? Você acha que a prefeita também tem que tomar uma atitude mais enérgica para resolver essa situação? Eu, na terça-feira, antes de ir para Brasília, nós somos todos os deputados da bancada paulista tomar um café com o governador, às 8 da manhã. E eu levei um ofício para o governador solicitando, e não é a primeira vez que eu faço isso, aumento do efetivo policial do litoral. E eu quero explicar isso, porque não é só pedir um aumento por pedir um aumento. Nós não temos aqui a polícia compatível, né, ao tamanho da nossa população. Eu não conheço nenhuma cidade da nossa região, talvez Santos seja mais equilibrada quanto a esse assunto, mas as outras cidades que vivem muito do verão, vivem do veranista, vivem do turismo, né, Sim. Com certeza. O Guarujá, por exemplo, uma cidade com 320 mil habitantes, ela não tem nenhum dia do ano menos do que 500 mil pessoas na cidade. Nenhum dia do ano.
E isso é claro para todo mundo, acho. E em dezembro, a gente tem quase 2 milhões, teve esse ano 2 milhões de pessoas no pico da estação. Ou seja, não dá para você medir uma cidade que tem pelo menos 500 mil habitantes o tempo todo, como se ela tivesse 300 mil. Então nós temos policiais a menos. Há uma defasagem evidente. Acho que isso é importante frisar. Eu já falei para o governador pessoalmente e agora entreguei de novo um documento para ele e para o Edson Aparecido, secretário da Casa Civil, explicando isso. Ele me disse que o secretário de Segurança Pública ia me chamar nos próximos dias, porque no dia que aconteceu o incidente, eu liguei para o secretário de Segurança Pública umas 4 vezes, ele não respondeu o telefone. Ele deve ser, claro, muito importante, tudo bem, só que eu não estava ligando para ele para conversar com ele, eu não queria carinho dele, não queria nada. Carinho a gente ia buscar em casa, né? Eu queria dele, era uma atitude, entendeu? Só que ele demorou tanto para atender o telefone, para se mexer, e isso é muito bom que fique claro. Quando um deputado está ligando para o secretário, é para trabalhar, não é para brincar com ele, né? E sabe o que acontece? Ele estará aqui na reunião do Condesb, na próxima reunião do Condesb, não é isso? Ele tem que ser cobrado quanto a este isso. mês, daqui a uns 15 dias... Mas sabe o que acontece, deputado, se você me permitir a parte? A gestão da segurança agora tudo é número. Diminuiu. Mas ninguém percebe que diminuiu, porque a população está tão cansada que prefere muito mais pedir ajuda para o bandido do que procurar a polícia, que teria que manter a ordem pública. Ou não registra a ocorrência. Pois é. Outra coisa importante também, as cidades onde você verifica que o nível de segurança é maior, a Guarda Municipal atua firmemente na segurança. Sim, então, eu dou sempre o exemplo, porque eu conheço bem, tem uma empresa lá, que é Barueri e Santana de Parnaíba, por exemplo, onde tem o Alphaville. A Guarda Municipal, aí você vai falar, não é papel da Guarda Municipal fazer segurança na rua. Em termos, hoje em dia, isso é muito bem aceito. Sim. A Guarda Municipal lá é armada, o que não acontece no Guarujá, que é um absurdo, a Guarda não está armada ainda, tá certo? E a Guarda Municipal, ela atua conjuntamente com a Polícia Militar. E a maioria das ocorrências, quem chega primeiro é a Guarda Municipal, que tem um efetivo maior que da Polícia Militar. Imagina. Então você tem que pegar os guardas municipais, tirar de gabinete, tirar a Guarda Municipal de função desviada, por exemplo, né? E que tem gente boa mas demais. Mas já tem a operação delegada já. Mas a operação delegada não completa a necessidade total da cidade. A cidade está vivendo um momento que precisa ter ostensivamente polícia na rua, né? E Guarda Municipal ostensivamente. A Guarda Municipal é boa do Guarujá, precisa armar eles, preparar, deixar eles o tempo todo, cada um no seu posto. Né? O Guarda Municipal e o Policial Militar, quando fizeram o concurso para ser Policial Militar e Guarda Municipal, ou seja, sabiam que iam trabalhar na rua, que iam enfrentar o crime, não é verdade? Então não dá para você, depois que o cara entra num concurso, achar que ele tem que ficar no gabinete. Não dá para desviar essa função. Nós temos que colocar cada um no seu lugar. E hoje a população quer ter a sensação de segurança com eles o tempo todo no seu posto. Deputado, já que estamos falando de Guarujá, deixa eu aproveitar o momento para colocar a questão da eleição o ano que vem. Nós temos eleições municipais, como se sabe, em 2016, e é claro que em Guarujá a prefeita Maria Antonieta estará completando o seu mandato, depois de ter sido reeleita, enfim, chegando ao final do seu mandato. O senhor integra um grupo de oposição ao governo municipal, de certa forma, né? Então, eu pergunto, seu grupo já decidiu se vai lançar um candidato? O senhor já disse aqui no programa que não pretende ser candidato a prefeito, enfim, mas o seu grupo político vai lançar um candidato de oposição? Não, sabe que eu não gosto de me considerar oposição na minha cidade? Eu fico até triste de Não, você não é oposição à cidade, a oposição é... Não, eu acho que é o seguinte, a prefeita tem feito o esforço que ela quer fazer para tocar a cidade, só que não tem dado muito certo algumas coisas. E eu tenho tentado cooperar. Então, por isso que eu não gosto de me colocar como oposição. Eu faço tudo o que for possível para ajudar a cidade. O que ela me pede, eu faço. Se ela chega em Brasília, eu faço questão de acompanhar ela nos ministérios, faço questão de pedir as coisas para o Guarujá o tempo todo. Se ela manda um ofício para ela, eu mando trabalhar o tempo todo em cima do ofício, porque eu acho que eu não posso fazer um caminho torto que possa tirar uma vantagem para a minha cidade. Sim. Então, a semana retrasada, eu fui no Ministério dos Esportes, ela tinha uma dívida desde a época da Copa do Mundo, eu consegui liberar R$1,5 milhão. Na hora, com o ministro, ele mandou para cá, eu liguei para avisar que estava mandando dinheiro. Quer dizer, estou tentando fazer o máximo possível para arrumar o dinheiro para o hospital do Guarujá. Vai inaugurar o Hospital Vicente de Carvalho agora, eu que estou arrumando o dinheiro todinho, que é da iniciativa privada, sem onde está o dinheiro público. Isso aí eu estou fazendo o tempo todo pela cidade, estou ajudando ela. Claro. Né? Agora... Mas esse é o papel de todo agora, parlamentar. O grupo politicamente é uma outra história. Tem um grupo de gente que é da cidade, que está interessado em ser, né, o próximo grupo do governo da cidade. Isso é claro.
Tem junto com a gente o Gilberto Benzi, que é vereador agora. O Benzi foi candidato junto comigo, nada mais natural do que nós dois, que fomos bem votados na cidade, pleitearmos esse espaço, né? Eu acho que como eu estou eleito deputado federal, seria muito ruim. Eu agora acabei de começar o mandato, eu acho que eu estou indo bem, estou fazendo um trabalho bacana, até pelo litoral. Como é que eu posso chegar agora? Agora não quero mais. É chato para mim isso. Então, eu só seria candidato se fosse numa situação que não tivesse, se tivesse todas as pesquisas indicando que eu seria o único possível. Como eu acho que isso não existe agora, acho que o Benzi é bem capaz de ser um bom prefeito. Ele é uma pessoa cuidadosa, um cara zeloso pela cidade. Acho que eu posso dar um apoio tremendo para ele. Acho que a gente pode mudar. Então, até o momento, ele será o candidato do grupo político que o senhor faz parte, princípio, a prefeitura do Guarujá. Esse é o caminho. Hoje à noite Vereador Gilberto Benzi. Ele vai se filiar hoje à noite no PSDB. Será do PSDB. Vai haver um evento lá no Guarujá, lá no Hotel Delfim. Vai vir um monte de gente para prestigiá-lo. O Bruno Covas está vindo. Tem um monte de gente que está vindo. Eu que convidei até. Então, eu quero unir os partidos. Não quero briga com ninguém. Eu acho que o Guarujá só perdeu até hoje por causa dessas brigas políticas horríveis aí que você falou que terminaram até em morte, algumas delas. Verdade. Não tem cabimento mais viver assim. Então, eu acho que quanto mais a gente puder unir, quanto menos tiver... É um governo de unidade. Eu gostaria que fosse assim. Eu acho que podemos trazer o Duino, podemos trazer o Walter Suman, podemos trazer todos para um caminho só. Tem espaço para todo mundo, para fazer a sua política, para mostrar o que sabe fazer, né? Cada um na sua área. A cidade pode ficar uma cidade de primeira. O Guarujá tem 40... É que a gente às vezes só vê a desgraça. O Guarujá tem 36 marinas. Nós temos 45% ou 46% da frota acima de 40 pés de barcos do país, né? Os imóveis mais caros do litoral, gostem ou não gostem, quem está distante daqui, quem está no litoral norte, ainda estão no Guarujá, né? No Iporanga, no Acapulco. Então, quer dizer, nós temos um fator lá de riqueza concentrada e pouco explorado. Potencial. O potencial é tremendo. Tem o retroporto para ser feito na Piaçaguera, o aeroporto que vai sair já. Quer dizer, tem muita coisa boa que está sendo deixada pela prefeita também, não posso dizer o contrário. A prefeita fez um trabalho nesse sentido, só que a prefeita deixou também na parte de zelo pela cidade, de cuidado. Essa parte da segurança também não foi muito bem tratada. Zeladoria? Zeladoria ficou ruim demais, a zeladoria, né? Então, ela não tem iluminação pública adequada, não tem limpeza adequada. A cidade está feia, né? Não houve um desenvolvimento na orla do Guarujá. A questão dos quiosques até hoje não está resolvida, derruba, não derruba, tira, não tira, fica sujo, sabe? Quer dizer, são coisas que precisam ser resolvidas no Guarujá, precisa ter atitude, não precisa ter mais conversa e briga de grupo político, tem que ter atitude, vamos resolver como isso aqui. E aí acho que isso que tem que ser conversado com os candidatos. Antes de decidir quem vai ser dono de quê, quem vai que arrumou o quê na cidade, o que nós vamos fazer juntos para salvar a cidade, para deixar a cidade ser o que ela já foi no passado. Claro que nunca vai ser igual, uma cidade com 300 mil habitantes, metade em situação de pobreza, você não consegue resolver imediatamente. Né? Claro. Mas tem que dar condição melhor para a cidade, pelo menos na área de saúde, né? Que a gente sabe o quanto está sofrendo. Eu quero ouvir o Aldo, mas no próximo bloco, Aldo. Nós vamos para um rápido intervalo, voltaremos em seguida no Jornal em Foque. Academia Unisanta. Bem-estar, saúde e qualidade de vida. Mais de 80 aparelhos de última geração. Profissionais qualificados para orientar as atividades de modo personalizado. Ambiente agradável com muito conforto para todas as idades. Musculação é na Unisanta. Academia Unisanta. Dê uma força para a sua saúde. Informações 3202-7126. O Dia das Mães está chegando e você ainda não sabe qual presente dar para ela? É fácil! Participe da campanha Minha Mãe é Demais, do jornal Boc News, enviando uma foto de sua mãe que será publicada nas redes sociais. Se ela estiver entre as mais curtidas pelos internautas, você poderá ganhar prêmios especiais para dar a ela. Curta e compartilhe essa ideia. Sua mãe vai adorar saber o quanto ela é demais para você e o quanto ela vai fazer sucesso na internet. Confira o regulamento em bocnews.com e saiba como participar.
é diferente. Viramos um só coração. A força e a garra do Alçapão transforma. Traz a vitória. Faz um time virar um mito. Parabéns, Santos Futebol Clube. Parabéns, meu peixe. Mais do que campeão paulista, é o nosso campeão. Homenagem do Sistema Santa Cecília de Comunicação, o tempo todo com você, trazendo mais glórias para todos nós. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta sexta-feira, 8 de maio, recebendo hoje com muito prazer o deputado federal Marcelo Squassoni, do PRB, e o colega jornalista Aldo Neto, como comentarista do programa, que tem mais uma pergunta para o nosso convidado. Aldo. Ainda falar um pouco de política, Chico? Pois não. Achei muito interessante a última fala do deputado, dessa composição em prol da cidade que ele quer fazer, que não pretende largar o mandato e apoiar algum candidato que tem aqui. Porque está se costurando lá via seu grupo político, pelo menos uma chapa muito forte, porque vocês estão juntando o PSDB, o PRB e o PSD, que são 3 partidos que têm um grande horário de TV. E só devem ter adversários o PT, talvez o Walter Suman, que está indo para o PSB, e algum candidato do governo. Serão pelo menos 4 candidatos que vão disputar a eleição. Dentro disso, a sua base é muito forte lá entre os vereadores, se for presidente da Câmara. E todas as câmaras municipais entraram em fervorosa aí com a aprovação do projeto do senador José Serra e do voto distrital. Como é que você está acompanhando isso em Brasília? Você acha que passa ou não passa? A Câmara que o senhor me permite, a Câmara aprova um projeto desse? Bom, o senhor como deputado, qual é a avaliação que o senhor faz? Eu sou totalmente contrário. Não funciona. Para a cidade com 200 mil eleitores, não funciona. Eu encontrei na quarta-feira à noite, eu e o Papa, juntos, o deputado Papa, estávamos esperando o carro para irmos embora para o nosso flat, já que a gente mora no mesmo flat, eu e o Papa, e o Serra estava do nosso lado. Nós conversamos com ele um tempão sobre esse assunto até. E falei, senador, por que o senhor não fez para pelo menos 500 mil habitantes, 500 mil eleitores? As cidades do litoral, por exemplo, nenhuma vai conseguir se organizar para isso. Nós vamos perder a qualidade dos vereadores. Nós não temos o voto regional na cidade, isso é muito claro, porque vamos imaginar, até para explicar um pouco melhor, né, para quem está nos assistindo, né, o que o Serra quer é que a cidade eleja vereadores distritais, né, um vereador de cada bairro, por exemplo, tá certo? Só que, na verdade, isso a falar é fácil, acontecer é difícil, porque vamos imaginar no Guarujá, são 17 vereadores, dividiria a cidade em 17 distritos. Você vai dividir um distrito, vamos imaginar, no centro do Guarujá, né, na Pitangueiras ali. Aquele distrito, nem sempre a pessoa que é candidata ali vai receber os votos de quem mora por ali mesmo. Porque tem muita gente que vota no centro do Guarujá e que mora no Santa Rosa, né, mora na Enseada, mora em outro bairro. Nunca foi feito a escolha do colégio que você vai votar exatamente porque você mora vizinho. As escolas ficaram cheias, né? Tem bairro que tem uma escola, só tem bairro que tem 3 escolas. A UNAERP, por exemplo, na Enseada, onde tem a faculdade, lá tem várias urnas, várias gigante, sessões eleitorais. Várias sessões eleitorais. E é gente Então é gente de todo lugar, gente de Pernambuco, gente do centro. E aí como é que você vai escolher? O cara que vota na Enseada, ele não vai escolher o cidadão da Enseada. Quantas zonas eleitorais tem em Guarujá? 2? Tem 2 zonas. Aí seria mais razoável. Só se dividisse em 2 zonas eleitorais. Mas não é esse o projeto do Serra. Não é esse o projeto. Santos, por exemplo, tem 3 zonas eleitorais e as 3 com mais ou menos o mesmo número de eleitores. Em torno de 100 mil eleitores. Então você poderia, ao invés de no caso de Santos, são 21 vereadores, um vereador, 21 distritos, dividir em 3, a própria zona eleitoral. Então você coloca 7 para cá, 7 na 118, 7 na 272 e 7 na 273. Aí é muito mais razoável, tá certo? Talvez pudesse ser uma alternativa. Muito mais razoável. Agora, da maneira que está, eu recebi inúmeros telefonemas dos vereadores preocupados. Então, a manchete do Jornal da Tribuna de hoje é o protesto dos vereadores contra esse... Eles têm toda a razão. O senador é de São Paulo, ele está acostumado com cidades do tamanho de São Paulo. Ele não tem a dimensão de cidade menor. É isso. Muito embora tenha sido governador... Esse projeto, objetivamente, deputado, ele foi aprovado pelo Senado, o projeto terminativo aprovado pelo Senado e vai agora à Câmara Federal. Se a Câmara Federal, que o senhor é integrante, aprovar esse projeto, já teremos
na eleição do ano que vem essa situação. O senhor acredita que a Câmara... Não vai aprovar, não vai aprovar. Não vai. Olha, é difícil eu falar assim afirmativamente de um tema qualquer, né? Principalmente agora esses temas relacionados às eleições, porque está muita polêmica em torno de muita coisa. Mas esse tema é muito claro que não vai ser palatável pelos deputados. Não combina com o que todo mundo conhece lá. A maioria dos deputados vem de cidades menores. Pouca gente. São Paulo é um estado muito grande, todo mundo tem os números aqui superdimensionados, né? Sim. Os outros deputados vêm de lugares pequenos. A maioria do Brasil são de cidades muito menores. Então, essas pessoas sabem como funciona a eleição, sabem que dessa maneira, dividindo dessa maneira, não vai funcionar. Eu acho quase impossível passar, eu acho que até já tenho tranquilizar alguns vereadores pelo telefone, mas eles têm que ir até Brasília mostrar isso, acho que isso aí tem que ficar claro para evitar algum acidente, né, de percurso, né? Hoje em dia, a Câmara Federal está impondo diversas derrotas ao governo. O governo está ganhando um ajuste fiscal agora, mas está apertado. Mas antes tem sofrido várias derrotas impostas, apesar de toda a base aliada, né? Eu queria saber do deputado, o seu partido hoje tem um espaço no governo que é no Ministério dos Esportes. E nós estamos aí em vias de ter uma Olimpíada no país com sérios problemas. Um deles foi motivo de diversas reportagens, que é a situação da Baía de Guanabara. E nós temos a sorte aqui na região, temos 2 deputados do PRB. Não sei se vocês já conversaram, você, o deputado Beto Mansur, o próprio ministro, de repente, pode ser uma saída para esse problema da Baía de Guanabara, tirar as provas de regatas que estão lá e de repente trazer aqui para a Ponta da Praia, para o próprio Guarujá, que tem situações ambientais melhores e mais produtivas, até porque a distância daqui para o Rio, em termos de Olimpíada, não é muito longo e ser uma forma de colocar a região no mapa olímpico, além das seleções que vão vir aqui treinar aqui. Né? Bom, seria ótimo, né, para todos nós, mas eu acho difícil o Rio de Janeiro abrir mão disso, né? Se o secretário de Meio Ambiente do Rio de Janeiro foi até mergulhar lá num lugar da Baía de Guanabara que passa uma corrente marítima que deixa o mar mais ou menos bacaninha ali, para ele mostrar que dá para utilizar ali para isso, né? Acho que vai ser difícil o Rio de Janeiro abrir mão, né? Eles têm a prerrogativa. Mas claro que seria uma ótima para todos nós. Eu vou falar com o ministro até essa ideia sua. Vou conversar com ele essa semana até. Falar que seria uma boa ideia mesmo. Mas acho quase que impossível, né? Eles conseguirem essa alteração para cá. De qualquer maneira, como é que o senhor tem tido contato com o ministro? A nomeação do ministro Jorge Hilton foi precedida de muita polêmica, muita discussão, dizendo que ele não entendia de esporte, ele mesmo disse que não entendia, mas que ia aprender. Enfim, como é que o senhor está avaliando o desempenho dele, o senhor que tem mantido contato, já que é do seu próprio partido? Ele está indo muito bem mesmo. Ele tem tomado atitudes sérias, tem participado de todas as ações importantes no esporte aí de uma maneira bem positiva. Ele está preparando agora, vai ter os Jogos Indígenas, uma coisa importante no Brasil, ele que está à frente de tudo isso. Ele é uma pessoa séria. Tem que levar o Orlandini, tem que levar o prefeito de Bertioga, o Orlandini. E é verdade, Bertioga tem uma participação toda importante. O Pacífico, que é vereador em Bertioga, é o secretário de esportes lá, e talvez até prefeito, né, na próxima eleição também lá. O Pacífico tem feito um trabalho bacana nesse sentido também. Ele é um dos organizadores dos Jogos Indígenas, vai ser no Tocantins. E tem muita gente envolvida para sair uma coisa bacana mesmo. O mundo inteiro vai enxergar o Brasil. O ministro, ele é sério. Então, o que ele falou, na verdade, acho que foi talvez mal interpretado no momento, também um pouco de má vontade das pessoas com ele no início, né? Tem muito ministro que talvez não tenha também preparo específico para a pasta que está ocupando, mas que está lá e está tocando o negócio. Porque, na verdade, que tem que ter um preparo político, tem que ser uma pessoa séria, que saiba ter desenvoltura com os outros membros os outros membros do governo, né? Assim que funciona o Ministério. Agora, quem vai executar são os outros secretários, são o secretário executivo. Esse sim tem que ser um homem especialista no assunto. Eu queria o Ministério da Pesca, né? O filho do Jader Barbalho também, o requisito é esse, filho do senador Jader. Eu tive a oportunidade de entrevistar o ministro ao vivo aqui na Santa Cecília TV, em virtude do aniversário do Santos, que ele compareceu e foi lá na cabine de estar transmitindo o jogo das Sereias da Vila. E pareceu ser uma pessoa muito séria, que sabe o que está fazendo. Você vê, mesmo no futebol feminino, ele manteve a equipe que já estava com o Aldo Rebelo.
que é liderada lá pela Michael Jackson, que é uma ex-jogadora de futebol. O gestor, quando é político... Não está complicando, né? Está fazendo a coisa... Ele não precisa ser, é um político ligado ali. Ele precisa ser um cara que sabe ouvir e sabe deixar quem conhece trabalhar. A arte do diálogo, do entendimento, ele não mexeu da negociação. O mais importante era não mexer na estrutura da Olimpíada. Sim. Porque a Olimpíada é alguma coisa que está sendo tratada há muito tempo já. É o maior evento do mundo. Seria egoísmo dele, seria irresponsabilidade se ele trocasse a direção das Olimpíadas. Ele não fez nada disso. Ele começou e deixou o pessoal que estava trabalhando, colocou algumas pessoas dele junto para entender melhor o assunto, mas ele não mexeu na direção da Olimpíada. Para encerrar, deputado, e o novo anexo da Câmara Federal com o shopping? Tanta polêmica. Vai sair, não vai sair? Não é do Beto, coitado. Isso é uma injustiça. Eu sei não, o povo já vai custar R$1 bilhão, deputado. Em tempos de contingenciamento, como é que se explica isso? Olha, eu acho também que a gente tem que ter razoabilidade para entender as coisas. Sim. A Câmara dos Deputados, ela tem os gabinetes muito apertados mesmo, não tem espaço para nada, você não tem espaço para fazer reunião, janelas não abrem. É ruim. Qualquer Câmara de Vereadores, dessas mais modernas, dão de 10 na Câmara dos Deputados. Eu não tenho problema nenhum, minha sala está ótima para mim, eu mandei ajeitar eu mesmo, eu comprei algumas cadeiras a mais e deixei do jeito que eu queria deixar. Mas não é um prédio público adequado. Ele está muito ruim, carpete caindo aos pedaços, as paredes ruins. Precisa de um novo prédio. Não precisa de um novo prédio por isso. O novo prédio é porque cresceu demais a Câmara em número de pessoas que transitam o dia inteiro ali, de funcionários. Não tem espaço físico. Eles estão desmontando alguma... Por exemplo, tinha um barbeiro lá, antigo, lá, nem é do nosso tempo, coisa de 20 anos, há 30 anos, tiraram até o barbeiro para dar lugar para um novo partido, esses novos partidos que chegaram agora. A cadeira do deputado é a cadeira do barbeiro. É muita mudança que está acontecendo lá. E eles querem fazer um prédio novo para adequar isso. Agora, o que não pode fazer é um prédio caro, para gastar o dinheiro além do que precisa, só isso. Bom, mas nós vamos falar mais sobre esse prédio, que ainda vai levar algum tempo para construir. Outra oportunidade, deputado. Chegamos ao final. Muito obrigado pela sua presença, deputado. Eu que agradeço, muito obrigado, estou sempre à disposição. Obrigado, Aldo Neto, mais uma vez. Obrigado a Cris, a toda a equipe, especialmente a você, telespectador. Nós estaremos de volta na segunda-feira em mais uma edição do Jornal em Foque. Mais uma vez, muito obrigado. Tenham todos um ótimo final de semana e até segunda-feira. Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. Boc News, o jornal gostoso de ler e bom de negócios.